Olá, esse trabalho atende requisito da disciplina de arte, da professora Adriana Badaró. Nós somos Antônio, Jorge e Miguel, e nossa turma é 6S. Pense em um momento importante, que revolucionou nossa sociedade modificando a forma que as pessoas enxergavam a arte, as relações e os papéis sociais. Isso aconteceu muitas vezes na história, não é verdade? Mas um desses momentos foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos descobrir por que ela foi tão importante e conhecer Anita Malfatti, que além de talentosa pintora brasileira, conquistou um espaço muito importante para as mulheres. Como tudo começou? Em 2022, celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo e foi marco oficial do modernismo brasileiro. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, o Teatro Municipal da capital paulista reuniu artistas de diversas áreas, entre escritores, músicos, intelectuais, pintores e escultores. Eles se revezaram em apresentações musicais, declamações de poesia, conferências e exposições. O evento mudou a cena cultural brasileira para sempre, pois foi um ponto de ebulição de um movimento que tomava rumo no Brasil desde o início do século XX. Expoentes da elite artística brasileira abriram as portas do Teatro Municipal de São Paulo para apresentar as ideias e os preceitos modernistas. O Sambon ganhou uma exposição de pintura e escultura, com criação de Anita Malfatti, de Cavalcante e outros pintores de renome. As obras, que rompiam com os padrões estéticos vigentes da época e buscavam inserir os vanguardismos no Brasil, chocaram o público. A Semana de Arte Moderna aconteceu em meio a inúmeras mudanças comportamentais, sociais, políticas e econômicas que aconteciam no Brasil e no mundo. Enquanto o capitalismo crescia, os conceitos sobre o socialismo e as tensões sociais da época levaram os artistas a criar obras mais próximas à realidade nacional. Como todo e qualquer movimento que promove mudanças, a Semana de Arte Moderna de 1922 não passou ilesa por uma série de vaias e críticas. Parte da plateia ficou chocada com a ausência de formalismo e com a ruptura com as linguagens estéticas tradicionais e acadêmicas. As pinturas e esculturas tinham forte influência das vanguardas europeias, como o cubismo, o surrealismo e o expressionismo, ao mesmo tempo em que valorizavam a identidade e a cultura brasileira. Os escritores apresentavam poemas e textos cheios de ironia e com linguagem coloquial. A música misturava o erudito ao popular, incluindo ritmos africanos. Os grandes nomes da Semana de 1922. A importância da Semana de Arte Moderna de 1922 é evidenciada pelos nomes que fizeram parte dela, entre eles pintores Anita Malfatti, Eliano de Cavalcante, escultores Victor Brecheret, arquitetos Antônio Garça Moyá, escritores Mário de Andrade, os Aldi de Andrade, Graça Aranha, compositores e músicos, Heitor Villa-Lobos e Mani Braga. Apesar de polêmica e controvérsia, a Semana de Arte Moderna de 1922 inegavelmente foi o catalisador de profundas mudanças no cenário intelectual e cultural brasileiro, dando início a uma fase de grande soberania na produção artística. O movimento modernista se caracterizou por defender uma livre criação, o nacionalismo e pela crítica social. Inaugurou um período de renovação na arte, contrário ao tradicionalismo e ao rigor estético colocado à arte moderna. O evento permitiu a consolidação de uma revolução dentro de diversas áreas do conhecimento que já tomava forma no início do século, mas que ganhou força após 1922. Curiosidades sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Era para ser uma semana, mas foram 3 dias. Os eventos aconteceram em datas alternadas, 13, 15 e 17 de fevereiro
de 1922. O evento foi financiado pela oligarquia paulista. A elite da cidade queria tornar São Paulo em referência de produção artística e cultural, roubando o espaço do Rio de Janeiro. Tarsila do Amaral e Manuel Bandeira, nomes relevantes do modernismo, não puderam comparecer. Ela estava estudando em Paris e ele havia contraído tuberculose. Heitor Villa-Lobos subiu ao palco usando um chinelo no pé esquerdo e um sapato no pé direito, mas não foi por provocação. O maestro estava com um problema no pé e teve que se apresentar com um curativo. A pintora paulista Anita Malfatti, que também era desenhista, gravadora, ilustradora e professora, uma das mais relevantes artes brasileiras, com um papel determinante na introdução da estética modernista no país. Sua relevância pode ser aferida pelo destaque concedido a ela na programação de Semana de Arte Moderna. Anita foi a artista com maior representação individual na exposição, com 12 telas a óleo e 8 peças entre gravura e desenho. Anita Catarina Malfatti nasceu em São Paulo, no dia 2 de dezembro de 1889, filha de Samuel Malfatti, engenheiro italiano, e de Betty Krug, descendente de alemães de nacionalidade norte-americana. Nasceu com uma atrofia no braço direito e teve que aprender a usar a mão esquerda, e para isso recebeu os cuidados de uma governanta. Com 13 anos, sem saber que rumo tomar na vida, Anita resolveu se suicidar, deitando debaixo dos dormentes na linha do trem, segundo declarou. Foi uma coisa horrível, indescritível, barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante, deram-me a impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores riscando espaço, cores que eu desejaria ficar para sempre na retina, assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Anita aprendeu as primeiras técnicas de pintura com sua mãe, que após a morte do marido dava aulas de pintura e línguas para sustentar a família. Com 19 anos, formou-se professora. Em 1910, com a ajuda de um tio e do padrinho, foi estudar na Alemanha, onde frequentou o ateliê de Friedrich Berger e em seguida matriculou-se na Academia Real de Belas Artes em Berlim, onde estudou pintura expressionista, cujo objetivo era expressar o emocional, distorcer as formas e as cores. Em 1917, Anita Malfatti retornou para São Paulo e no dia 20 de dezembro, por sua insistência dos amigos, entre eles o pintor Di Cavalcanti, a pintura faz uma exposição de suas obras, apresentando 53 trabalhos, entre pinturas, aquarelas e gravuras, provocando violenta repercussão da imprensa, principalmente do escritor Monteiro Lobato, que na época era crítico de arte do jornal. Com o artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, Monteiro Lobato critica a arte moderna. A crítica serviu de estopim para o movimento modernista no Brasil. Algumas obras de Anita se tornaram clássicos da pintura moderna. Conheceremos as obras de Anita Malfatti a seguir. A obra de Anita Malfatti. Não é possível considerar a obra de Anita Malfatti se compreender o momento em que a artista viveu, o início do século XX. Foi marcado pelo uso de inovações tecnológicas como o telefone, o telégrafo sem fio, o automóvel e o avião, que permitam uma comunicação e um transporte mais rápido. Um novo mundo, caracterizado pela tecnologia e pela velocidade, era apresentado à população. A teoria da relatividade de Albert Einstein e o surgimento da psicanálise com Sigmund Freud ampliavam a forma como até que então eram entendidos no tempo. O espaço e a mente humana, portanto, eram uma época de incertezas, caracterizada pelo questionamento de verdade, até que então consideradas questionáveis, o que sugeria que havia muito mais ainda para ser descoberto.
e que o novo século era um mar de possibilidades. Porém, além desses momentos científico e intelectual, havia também a tensão entre as grandes potências, que buscavam manter cada uma a sua hegemonia. Nesse contexto, surgiram as vanguardas europeias, isto é, movimentos que questionavam os valores acadêmicos, até então defendidos na arte. Cada um desses movimentos pretendia trazer uma nova perspectiva artística, um novo jeito de se fazer arte, em oposição àquele considerado tradicional. Entre ele estava o expressionismo, nascido na Alemanha em 1910, mas que acabou sendo influenciado também pelos eventos da Primeira Guerra Mundial. Na obra de Anitta, é possível perceber clara influência do expressionismo. Na obra O Homem Amarelo, além de cores vibrantes e pinceladas bem marcadas, podemos perceber a deformação na face exprimindo o estado psicológico do modelo. Neste caso, um imigrante italiano que pousou para Anitta, enquanto ela estava estudando nos Estados Unidos. A artista comenta que o modelo sustentava um olhar desesperado naquele dia. Anitta retrata de maneira sensível, inusitada e ousada a forma e cor. A figura apresenta um olhar desorientado de desalamento. Roupas simples, baratas e desgastadas pelo tempo, tematizando de maneira sutil as problemáticas que assolavam o mundo na época. Guerras, fome e a epidemia da gripe espanhola. Seus olhos escuros são delimitados por contornos pretos, como espessas sobrancelhas em forma de acento circunflexo. O modelo é pintado e apresentado ajeitadamente na tela, que não a comanda por inteiro, como se a personagem não se encaixasse naquele espaço limitado, de maneira que suas mãos são eliminadas pelo enquadramento produzido entre 1915 e 1916. Pesquisadores afirmam que essa pintura compõe um grupo mais radical produzido pela autora, do qual fazem parte obras como O Japonês, A Estudante Russa e A Mulher dos Cabelos Verdes. A obra O Homem Amarelo foi exibida na exposição de 1917 e na Semana de Arte Moderna de 1922. Foi através desta obra que a maioridade conheceu Anitta e se impressionou profundamente com o talento da artista.